Então, eu vou fazer uma revisão rápida do que a gente conversou no nosso primeiro encontro e a gente vai mergulhar já já na análise multivariada, certo? Então, se eu for pensar em termos de formação, da formação que eu tive e das formações típicas sobre os métodos quantitativos aplicados à pesquisa e educação, em diversos cursos de pós-graduação, o que a gente estudou até aqui é o que cumpre, talvez, o que a gente possa chamar de básico, dos fundamentos, certo? Aquilo que todo mundo que estudou um pouquinho, ou já ouviu falar de métodos quantitativos em pesquisa educacional, já estudou, já ouviu falar, e a partir daqui a gente começa a estudar métodos que efetivamente são empregados nos artigos e são recomendáveis, né? Pela sua complexidade, sofisticação e consistência. Ao mesmo tempo, eu descobri, há um processo de calibração, né? Estava até conversando acho, com o Léo a respeito disso. Eu estou muito acostumado a ministrar, eu me reacostumei, né? A conversar com um público que é mais heterogêneo do que o público da física. Então, via de regra, o público com quem eu converso são das humanidades, das ciências biológicas e químicas. Então, eu conversando com vocês, eu descobri que eu posso acelerar mais o processo. Isso significa que a gente tem mais espaço para conversar. E eu não dei esse espaço para vocês no nosso primeiro encontro, porque eu estava muito preocupado em garantir o conteúdo e desacelerar, tá certo? Então eu queria convidá-los a participar bastante, porque de fato o conteúdo que a gente tem é muito denso, mas eu apresentando esse conteúdo de forma direta e reta, a gente talvez não aproveite essa nossa experiência da melhor forma possível, tá bom? Então é isso, conto com a contribuição de vocês. A título então de uma revisão, não, vamos voltar. Se fizer aqui, volta. Então, o que a gente estudou? A gente estudou outras coisas também, né? Mas o que a gente estudou de mais destacável, né? Já no final da nossa última conversa, do nosso primeiro encontro? A gente olhou para a possibilidade de testar o poder preditivo de uma variável sobre outra, né? E que isso consiste nos seguintes passos. Em uma atitude exploratória dos dados ou das nossas expectativas teóricas, e isso nos permite produzir algumas conjecturas testáveis, certo? Quer dizer que você vai olhar para os dados e você, quando você vai fazer uma análise, você tem uma intenção, você tem um projeto, uma hipótese, vamos colocar assim. Só que às vezes, na prática, nem sempre essa sua expectativa ela é verbalizável na forma de uma hipótese concreta, tá bom? É isso, só vamos ficar abertos a essa realidade. Às vezes você vai explorar os dados e você tem uma ideia um pouco vaga do que você espera, certo? Mas é importante que você reconheça que tem essa ideia e que a gente não chega vazio no início da análise e que são essas ideias, essas intuições que vão orientar as suas escolhas ao longo do processo da análise, certo? E geralmente a gente faz uma análise exploratória dos dados, produz umas tabelas, uns gráficos bem padronizados, assim, para começar a ver algumas relações, talvez como a gente estava fazendo ali naquele momento, produz uns gráficos, olha só, é o momento em que a gente meio que descobre, olha, parece que existe uma relação aqui. O momento em que a gente vai construir a análise no modo de apresentação para o público é costumeiramente posterior, né? Que aí você vai escolher, não, ok, eu já sei que relações existem entre variáveis, agora quais desses métodos vão produzir uma apresentação mais consistente, gráficos mais atraentes, mais impactantes. Isso também entra no critério de seleção. Então, muitas vezes a gente escolhe uma abordagem porque ela é graficamente impactante, porque uma imagem pode falar mais do que muitas palavras, certo? Então, tem abordagens que têm mais um apelo gráfico mais potente. Então, muitas vezes elas são preferidas. Então, há várias razões, várias coisas que a gente leva em consideração. Em algum momento, é usual que se faça um teste de significância estatística, certo? Vocês sempre vão fazer isso? Não. Há várias análises não demandam a realização de um teste de significância estatística, vocês vão ver isso. Algumas análises, elas são multivariadas e exploratórias até o final, e elas não contêm um teste de significância. Quer dizer que você não vai ter nessas análises uma formulação de uma hipótese alternativa, uma hipótese nula, para refutar a hipótese nula. Esse cenário não vai se construir, tá bom? Só coloquem isso no horizonte. Mas teste de significância estatística é muito usual, costuma ser exigido sempre que é possível fazê-lo, tá? A gente também vai fazer uma avaliação do tamanho do efeito. Porque mesmo quando existe diferença estatisticamente significativa, pode ser que essa diferença não seja tão grande. A gente estava olhando ali para o resultado de meninos e meninas, ou do diurno e do noturno, em um indicador escalar.
E a gente percebeu, né, pela não sobreposição das barras de incerteza, que a diferença deve ser estatisticamente significativa. Agora, a distância que a gente está observando naquela escala de 0 a 10, onde os meninos estão pontuando 7 e as meninas 7,6, essa distância, ela é grande? Percebe? Então, essa é uma outra pergunta que a gente sempre vai precisar se fazer. Porque, às vezes, você percebeu um resultado que é estatisticamente significativo, mas ele não é grande, ele não é expressivo, certo? E o que é expressivo? O que é grande? O que é muito? O que é pouco? Depende da literatura, depende dos resultados que as pessoas estão encontrando. E, enfim, a gente não aprendeu a fazer isso, mas eu mencionei a vocês, que a gente precisa dar uma olhada para as premissas do teste. Porque os testes, muitas vezes, os testes empregados são testes paramétricos. De novo, tem teste que nem tem análises que nem fazem o teste da significância estatística. Mas várias outras análises são, umas são não paramétricas, outras são paramétricas. A gente não discutiu isso de verdade, não, mas coloquei no horizonte que existem algumas hipóteses que são assumidas na construção do algoritmo do modelo que vocês estão empregando, né? É importante lembrar disso também, né? Que quando vocês pegam um programa qualquer e vocês dão um enter e executam uma análise de dados, o que está acontecendo de verdade, ou de verdade é muito forte, né? Mas a gente pode pensar que o que está acontecendo é a evocação de um argumento, certo? Porque aquele algoritmo que está fazendo contas dentro da sua máquina, certo? Ele foi construído a partir de um argumento, ele é a realização de um argumento estatístico. E como argumentos, aquele algoritmo tem premissas. Ele vai fazer, geralmente, vai assumir algum pressuposto com relação aos dados, sem conhecê-los. Só que ele é empacotado e publicado, né, e fica disponível mundialmente, mas essas premissas precisam sempre ser conhecidas. Então, a gente precisa conhecer esses métodos estatísticos, mesmo que a gente conhece nossos instrumentos de medida, os nossos procedimentos de análise, como que funciona uma análise gráfica, tudo isso precisa ser conhecido para a gente saber quais são os pontos de partida. Esses seriam os meus destaques, mas a gente falou de outras coisas. Eu queria ouvir vocês. Assim, o que vocês destacam da nossa primeira conversa? Até sentei. Vou começar. Eu tive que mandar um trabalho em LaTeX para um evento, e aí eu tive um pouco de dificuldade ali para entender como é que funciona a estrutura, para inserir imagens, foi uma tortura. Aprender isso, o prazo não era curto. Mas, vamos supor, a gente tem esses dados ali, eu já entendo que esses dados eu consigo copiar eles e colar para algum outro lugar, fazer. Existe uma maneira mais fácil, por exemplo, eu consigo gerar gráficos ali dentro, eu consigo exportar esses dados de uma forma mais fácil do que copiar e colar e, por exemplo, adaptar colunas e linhas ali. Ele tem alguma ferramenta que vai facilitar essa vida aí ou uma coisa mais braçal que depois? Isso fica fácil. Isso que parece muito braçal fica super fácil. O código pode ficar um pouco longo, mas uma vez que você tem familiaridade com aquelas operações que eu mostrei, até a leitura do código fica fácil e rápida. Mas pelo que você me falou, me deu vontade de mostrar um negócio para vocês. Da questão, você falou em gráficos, né? Tem uma... Acho que eu tenho que mostrar qual é a potência desse negócio aqui, né? Não estou mostrando isso real, assim. Ixi, eu baguncei meu negócio aqui. Estou bagunçando tudo. Volta, volta, volta. Como é que eu faço? Ah, já sei, lembrei. Alt Tab. Preciso de você aqui. Pronto. O R, ele costuma ser apresentado como uma plataforma de programação estatística e gráfica. Porque, do ponto de vista gráfico, ele é brutalmente potente. Assim, ele permite a construção de gráficos impressionantes. Gráficos, R, ggplot2. Isso eu não ensino a fazer no livro, mas também porque eu acho que dá para... Se vocês aprenderem o que está no livro, vocês dão conta de fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui, né? Vocês procuram um... Pensa. Eu queria templates, padrões. Não está em inglês. ggplot2. Gráficos elegantes para análise de dados.
De um livro. Não é o que eu quero, não. Graphs. É esse aqui. The All Graph Gallery. É esse site que eu estava procurando. Como eu faço para minimizar você? Ctrl menos. Comando menos. Não, acho que tá, deu. Funcionou. Olha só. Aqui, esse site, ele mostra gráficos bastante sofisticados. Vou tentar... Deixa eu ver onde é que estão as coisas que impressionam mais. Eu acho que não estão por aqui, não. Mas dá para ter uma ideia do que acontece, né? Vou subir lá, vou vir para cá. E ele... Tá. É isso que eu queria ver. Como é que eu faço para fechar você aqui? Fechei. Fechar aqui, fechei. Fechar as propagandas, né? Cadê? Esse aqui eu não consigo fechar mais. Então, assim, você pensa... A real, você pode pensar num gráfico. Qualquer gráfico que você conseguir imaginar, que você já viu na sua vida, o R faz. Qualquer coisa. Não tem uma coisa que ele não faça. É isso. É só isso. Até o que você não imaginou ele faz. Assim, professor, mas eu quero um gráfico dinâmico para colocar num site, porque eu não vou publicar, não é um artigo impresso. É uma página que precisa estar sendo atualizada com dados reais, o R faz. Eu quero um gráfico interativo, que eu passe o mouse e ele vai me dar o valor das coordenadas, o R faz. E gráficos estáticos, ele faz do que você imaginar. Então aqui, ó, tem nessa galeria, isso aqui é uma galeria, né? Tem aqueles gráficos tipo violino, né? Tem esse gráfico aqui que é algo que parece uma distribuição de probabilidade muito comum, gráficos de barras, esses gráficos de... Como é que eu chamo isso, gente? Boxplot. Esse daqui tem umas coisas que eu nunca vi também na vida. Esse daqui é muito comum em algumas análises psicométricas. O que vocês querem ver aqui? Vamos explorar um que seja bem diferentão. Ele faz mapa. Aqui, ó. Tá vendo que tem várias opções de mapa? Você faz mapa. Mas eu tenho dados geolocalizados sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul, onde estão as instituições, indicadores institucionais, indicadores de desempenho acadêmico, escolar dos estudantes, da população. Você consegue, com dados georreferenciados, construir gráficos que são mapas, né? Representando os dados que você tem. Vou pegar esse aqui, ó, qualquer aqui. Peguei aqui um circular bar plot. Tem um videozinho explicando alguma coisa. Não, isso é uma propaganda. E aqui ele tem uns exemplos, tá vendo? Então eu vou olhar para esse bar plot circular, procurar aquele que mais se aparenta com o que eu quero. E gostei desse aqui, eu clico nele. Vou descendo, descendo, descendo. Ele está contando a historinha e tem o código. Porque nada se cria, tudo se copia. Não é isso não, gente. Mas assim, pelo menos do ponto de vista da programação, da codificação, vocês não precisam fazer um curso de ggplot 2. Entende? Vocês precisam saber como é que é a cara do gráfico que vocês querem e vocês pegam esse código e vão adaptando. É um código longo, tá vendo? Ele tem várias diretivas, ele tem um método diferente, inclusive a sintaxe é bem diferente dessa sintaxe que é a sintaxe básica do R, mas ela é muito intuitiva. Então, mesmo para quem nunca programou na vida, que for seguindo esse nosso percurso, que é um percurso mais de fundamentos, né? Você pega um código desse daqui e você consegue adaptar. Você vai descobrir, por exemplo, e é por tentativa e erro, viu? Você vai olhar assim, por exemplo, aqui tem P, ggplot, geonbar, então parece que geonbar cria uma barra, né? Identity, aí você vai lá, fill alpha. Em algum momento vocês vão descobrir que alpha é a função que dá transparência para a cor dentro do gráfico. Quer dizer que você pode sobrepor cores, dando transparência para a camada mais externa e fazendo com que o leitor veja a camada posterior, né? Então, tudo isso vocês conseguem fazer por tentativa e erro. Então, você copiou o código,
trocou um dado aqui, trocou outro ali, mudou uma diretiva e vai rodando de novo e vendo como que ele funciona, você vai chegar lá, certo? Eu acho mais interessante aprender a programar no ggplot2 assim, do que alguém ministrar um curso de funções básicas para vocês terem que juntá-las numa composição mais complexa. Sim, principalmente porque já está feito esse trabalho. Então, assim, gente, é isso. Ele faz o que vocês querem e o que vocês nem imaginam que querem. Tá certo? Achei importante. Obrigado pela sugestão. Vocês já tinham feito isso daqui? Tinham visto isso daqui, de alguma maneira? Eu não sei se eu impressionei vocês completamente ainda, mas assim, vamos dar uma passada. Ah, tem uns dentro. Vamos lá. Ó. Pie chart. Esse é um diagrama de torta, né? De pizza. Várias formas diferentes de fazer. Tem como fazer com achura, tem como fazer com cores diferentes. Você tem total controle do padrão de cores que ele emprega, total controle das fontes. E é isso, gente. Acho que tá bom, né? Tem uns que eu nunca ouvi falar, tipo, esse diagrama de corda, nem sei o que é. Tá aqui o diagrama de corda. Os mapas que o R faz são maravilhosos, assim, são mapas lindos, 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 lindos. E eles já vêm, assim, tem bibliotecas que já estão prontas e que elas têm, por exemplo, assim, não é... Porque o mapa do Brasil, ele já está desenhado lá, ele está carregado na biblioteca. Então, você pode segmentar o Brasil, por exemplo, ele todo, não segmentá-lo. Você pode tomar as regiões, as unidades da federação, ou você pode tomar os municípios. Os municípios, gente. É uma maluquice. Então, se você tem um dado, sei lá, pode ser que seja densidade populacional, taxa de escolaridade dos municípios do Brasil, você consegue, com alguns comandos, 2 linhas de comando, construir um mapa do Brasil, colorindo cada municípiozinho de uma cor que tem a ver com o indicador que você definiu. Tá certo? Eu acho muito doido. Uma coisa que eu tenho vontade de ver um dia é como que o interesse por ciência se distribui de maneira desigual no território do país. Eu acho que pode ser muito interessante esse resultado. É isso. Nas redes? Redes são quais? Lá embaixo. Esse aqui? Ah, gráfico de rede. Muito bom. Vamos descer. Olha como é que ele faz redes. São todos exemplos, né? Você pode mudar o que você quiser. Aqui, ó. Essa mecha. Será que eu interajo com ela? Interajo. Tá. Fala, agora tá valendo, não tá? Agora tá valendo. Agora tá valendo. O que vai colocar? Isso aqui é propaganda. Meu Deus, eu percebi que isso tem a ver, velho. Ah, não. Não tem nada a ver. É o algoritmo. Acho que aí é escrito só para gráficos. Assim. Ele não tem essa coisa de calcular os pesos da rede. Tem sim. É que é outra biblioteca. Vai ter uma biblioteca que faz os gráficos. Na verdade, são várias bibliotecas. E tem outras bibliotecas que vão fazer os métodos específicos. Então, assim, esses mesmos gráficos que aparecem nos meus slides, eles não são os gráficos... eu sempre aviso para as pessoas em algum momento, elas não ficarem frustradas. Se vocês digitarem os comandos que eu estou colocando no livro, vocês não vão ver os gráficos que eu estou mostrando. Ele vai ser equivalente, só que ele não vai ser bonitinho. Ele não vai estar com aquelas cores, com aquela... Entende? Então tem uma frescurinha que a gente... De fato, não é só frescura, né? De fato, isso muda muito a qualidade da apresentação. Ainda mais quando a gente que está fazendo esse tipo de trabalho, quando você pega um texto e você sabe que ele foi produzido com uma programação gráfica de qualidade, isso tem o mesmo efeito de um texto bem escrito do ponto de vista da norma culta da língua, né? Então, assim, você vê que, cara, a pessoa investiu numa apresentação gráfica, não pôs no limite, não pôs os gráficos do Google Forms, entende? Não é gráfico do Excel, entende? Houve um investimento ali, né? Então, isso faz diferença. Faz diferença. Certo, gente? O que mais que vocês lembram da nossa primeira conversa, da conversa de ontem? Tem alguma coisa que vocês queiram destacar? Ontem, quando eu estava dando um exemplo lá dos homens e mulheres, das notas que tiraram no Enem,
um dado do desvio padrão e um dado do desvio padrão da média. Sim. Qual seria a diferença conceitual entre essas duas grandezas? Qual é digamos assim, a utilidade de eu calcular o desvio padrão da média? Tá bom, ótima pergunta. Essa pergunta é muito importante. Assim, o desvio padrão, às vezes a gente fala só desvio padrão, mas ele vai ser sempre preferencialmente o desvio padrão de alguma coisa. Ele pode ser o desvio padrão da amostra, da população ou da média, certo? Da média de uma amostra. Em todos os casos, o desvio padrão é uma medida de dispersão. Então, o desvio padrão, e eles contam histórias diferentes, portanto, o desvio padrão da amostra vai descrever a dispersão dos dados na amostra. O desvio padrão da população descreve a dispersão dos dados na população. O desvio padrão da média descreve a dispersão da média de uma série de observações amostrais. Faz sentido? Naquele exemplo ali, qual seria o significado? Por exemplo, vamos lá. Eu estaria falando da nota, da média da nota. Eu vou fazer, exatamente. Vamos fazer uma simulação aqui entre a gente. Nós somos 20 e poucos. Vamos imaginar que somos 20, certo? Vamos imaginar que somos 25. Talvez isso ajude mais na frente, já que é um quadrado perfeito. Então, assim, somos 25 pessoas e a gente quer... E vocês fizeram uma prova. Uma prova que colocou todo mundo numa escala de 0 a 10. Tá certo? E nessa prova, a média da turma foi 7, mas nem todo mundo tirou 7. Algumas pessoas tiraram 8, 9, 10, outras pessoas tiraram até 5, digamos. Né? Então, isso está distribuído de tal maneira que a média da turma é 7, mas o desvio padrão das notas da turma é 1. Então, quando eu falo 7 mais ou menos 1, eu estou descrevendo a dispersão das notas individuais. Certo? Esse desvio padrão é amostral. Agora, pode ser que eu me pergunte o seguinte, tá, e se eu pegasse uma outra turma em condições parecidas, com 25 observações, 25 estudantes, e eu fizesse a mesma prova, a média vai ser 7? Provavelmente não. E se eu pegar uma outra turma, a média vai ser 7? Provavelmente não. Isso quer dizer que, assim, o que a gente está lembrando aqui é que existe uma dispersão das notas numa amostra. Mas uma amostra é sempre ela também é um elemento de uma população de amostras possíveis. Então, se você vai repetindo esse procedimento em várias amostras diferentes, você vai ver que a média flutua. O desvio padrão da média, ele estima a flutuação da média. Certo? Diga. Para eu achar o desvio, é uma dúvida, para eu achar o desvio padrão da média, eu teria que ter um modelo probabilístico, considerando uma distribuição normal, por exemplo, no limite de N grande. É assim que se faz. É assim que a gente faz. Você imagina que existem N amostras possíveis com N observações de uma população de uma população infinita, né? Para calcular um desvio padrão da média, eu tenho que ter mais de uma amostra. Não. Essa é a piração, porque tem um teorema que te diz que se você pegar o desvio padrão da amostra, esse dado que a gente mediu só entre a gente, e você dividir pela raiz quadrada da quantidade de observações, você tem um estimador não viesado do desvio padrão da média. Então você sabe como flutuaria esse 7, a média da turma, se a gente repetisse isso no universo de todas as turmas de 25 pessoas imagináveis. É uma loucura. Está em função do tamanho da amostra. Está em função do tamanho da amostra. E é esse desvio padrão da média que diminui quando a amostra aumenta. Porque ele está sujeito àquele efeito de repetição de observação que a gente descreveu e que aparece na física também várias vezes. Faz sentido? Isso não é trivial, isso que a gente está conversando aqui. É muito rápido, passa muito rápido. E a gente sabia disso e a gente não quis pular na história do texto, né? E a gente colocou para o professor, por favor, perguntem para os professores. Mas assim, foi só de zoeira mesmo. Porque, na verdade, essa discussão não é trivial, ela é uma discussão conceitual muito importante, né? Às vezes a gente acostuma, né? A gente põe lá n vezes n-1 e mecaniza esse processo e para de refletir sobre o que aquilo significa, né? É muito, muito boa a sua pergunta, foi muito importante você ter feito. Isso decorre da aplicação do teorema central do limite, né? Chegar no livro do Caigene. Por isso que o teorema central do limite é algo
fundamental para quem quer mergulhar em estatística. Né? Ele é genial. Eu não lembro agora, assim, eu vou... Você está me dizendo isso, eu vou assumir por verdade. E é verdade. É verdade? Então, tá bom. Porque eu não lembro de ser assim, não. Eu lembro dessa demonstração vir da própria definição do desvio padrão. Pode ser. É, Só tipo, nós demonstrar, né? mas Mas imagina que porque não tem a ver com a distribuição normal. Sim. É por isso. Talvez tenha outras formas. Tá. A dedução que eu vi vinha disso aí. Mas Uhum. pode pensar que o desvio padrão da média é o desvio padrão amostral de um conjunto de médias. É uma forma de representar. Uhum. E aí fica fácil de entender que a incerteza de uma medida experimental lá no laboratório de física é decorrente do desvio padrão da média, não dos dados. Uhum. Né? Porque, na verdade, tu está atribuindo a média ao valor da determinada grandeza lá no laboratório experimental, não E aí tu percebe que tu quer saber o quanto que essa média varia em conjuntos de dados. Por isso que a gente usa o desvio padrão da média como uma quantificação da incerteza, não o desvio padrão dos dados. E a gente tanto não sabe que é assim e por que que é assim. Eu lembro que quando eu era aluno, eu perguntava, professor, mas por que que a gente tem que dividir por n vezes n-1? Porque não faz sentido mesmo, né? Aí ele falava assim, porque assim a gente vai ter um número melhor. Era essa a explicação padrão. Era essa. É porque assim é melhor. É como se eu pudesse escolher entre um e outro, e como dividir por n vezes n-1 me dá um resultado menor, portanto mais preciso, né? Você está avaliando a incerteza, então ela é melhor. Então, quando você puder escolher entre uma certeza menor, você escolhe a incerteza menor. Não há nada mais equivocado. Não. Aí você fugiu da discussão, entende? É isso. E é interessante se dar conta que sempre o desvio padrão da média vai ser menor, e aí dá para dizer conceitualmente isso. Porque quando tu está pegando médias, tu está diluindo os outliers, né? Os dados que a gente não sabe por que acontece. Exatamente. Pega esse exemplo da turma, né? Vamos imaginar que a gente vai sortear de vocês uma amostra menor, de 3 pessoas. E a gente vai aplicar uma prova a essas 3 pessoas e a gente vai avaliar a média dos estudantes, da população, a partir dessas 3 pessoas. Aí eu digo quem são as pessoas, enfim, não os conheço dessa maneira, mas assim, o João, o José e a Maria. Alguém vai falar assim, e a média deu 9. Ah, mas também, né? Você pôs o João, o José e a Maria. Percebe? Então, assim, faz muita... o impacto individual é muito maior quando a amostra é menor. Porque cada medida individualmente está sujeita a muito ruído, outras questões, certo? Então, se você quer fazer uma inferência sobre uma população, uma amostra grande é muito recomendável, né? E é por isso que a questão do tamanho amostral é decisiva nas pesquisas quantitativas, né? É decisiva mesmo, é muito importante. Bacana? Alguém quer fazer mais algum destaque? Diga lá. Aproveitando o gancho, tu tem alguma sugestão de... Eu já vi em alguns lugares que você diz assim, para essa pesquisa que eu vou fazer, ele faz uma estimativa. Precisaria de uma amostra de N igual a tanto, antes de fazer a pesquisa. Tem como fazer isso. Eu estava de um quadro, mas é simples, na verdade. Eu prometo trazer isso no próximo encontro no slide. É simples. Então, existe um procedimento de estimativa de amostra, de tamanho de amostra, que está amarrado no critério de construção dos intervalos de confiança, que a gente falou muito rapidamente aqui, né? Mas que, enfim, na física a gente tem familiaridade com isso, né? Então, quando você fala que a altura do João é 1,98 mais ou menos 0,01 metros, você está determinando um intervalo de cobertura, né? Ou intervalo de confiança. Então, essa mesma lógica, se a gente escrever, por exemplo, você escreve como é que é o intervalo de confiança? Você escreve que uma certa... Eu não vou improvisar, não. Mas, assim, ele é um produto, principalmente, de uma incerteza padrão e de um parâmetro que é aquela estatística Z, que tem a ver com, por exemplo, você quer, se a distribuição for normal, 95% de cobertura, você multiplica o desvio padrão por 2, certo? Então, a gente escreve essa equação e você passa... E o desvio padrão que você inseriu ali, ele vai com o inverso de raiz de n. Você passa essa raiz de n multiplicando, traz o rapaz que está do lado da esquerda dividindo, e você tem a sua equação, a equação de definição do tamanho da amostra. E eleva tudo ao quadrado, obviamente, né? Eu vou trazer isso, vai. É super importante isso. O Lang sempre que a gente
pede qual é o tamanho da amostra, o Lang vai dizer que depende. Né? Depende? Ele reconhece essa forma como um olhar, mas ele sempre vai ter um argumento para discordar dessa forma. Não, ela é uma regra do dedão, assim. É, sim. Na prática, o que eu costumo dizer para as pessoas, assim, vamos lá. Na prática, o melhor é o que convence melhor. Exato. Então, na prática mesmo, vocês vão olhar para a literatura. E vocês vão ver os estudos com quem vocês estão conversando, trabalham com amostras de que tamanho. Porque mesmo que você tenha uma amostra que seja suficiente para demonstrar o que você quer demonstrar, se você está trabalhando com algumas dezenas de observações e todos os seus avaliadores em potencial trabalham com centenas no mesmo objeto, porque o objeto muda, tá, gente? Uma coisa é você fazer análise de questões do Enem, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Aí brincadeira, né? Eu nem estou coletando o dado, né? Eu baixo do site do INEP. Então, assim, outra coisa é você estar uma análise que é uma coleta de dados numa população mais restrita. Estou trabalhando com estudantes do curso de física. De partida, eu já tenho um limite, né? Não tem muita gente. Então, assim, levando tudo isso em consideração, tem um componente prático pesado, assim, na definição do tamanho da amostra. Eu sempre prefiro uma amostra que anda junto ou que se aproxima daquilo que é a prática nacional e internacional. Isso vai estar seguro. Porque daí se o resultado de vocês der negativo, vai estar dando negativo para todo mundo. Não está tudo bem. Né? Então é um resultado. Né? Não é porque você escolheu uma amostra pequena. Professor, eu tenho uma dúvida assim. Ontem, quando o professor apresentou, veio toda essa parte quantitativa. Mas me pareceu que no final, ao a gente olhar para a amostra, os 4,2%, que seria segundo a literatura, mas talvez eu justifique o tamanho da amostra, o tamanho da porcentagem, me parece uma argumentação mais qualitativa. Então, me parece que nessas que você está mostrando para nós, me parece, posso estar enganado, meio sempre quali-quanti, porque me parece que essa argumentação, para dizer o quanto é quanti, é quali. Tem alguma que é quantitativa, que não dependa dessa minha argumentação? Eu não sei se eu tenho um viés positivista, se ainda existe, se não existe. Não sei. Eu acho que assim, vamos lá, vou tentar responder a sua pergunta. Eu acho que a gente pode... Eu não sei se eu compartilho dessa distinção entre o que é qualitativo e o que é quantitativo, mas eu não acho que essa distinção seja importante aqui nesse momento. A pergunta é, eu entendo que se existe um critério muito estritamente estatístico para a definição do tamanho de uma amostra. Ou talvez, o que um analista do IBGE faria? O que o IBOP faz? Né? Como que eles decidem o tamanho da amostra? Então, tem essa equação que eu só não vou conseguir escrever aqui porque a gente não tem quadro. Ela é uma equação simples. E ela é a equação do intervalo de cobertura. E a gente faz um passa para lá, passa para cá, e vocês vão ver qual que é o critério. Então, tem um critério que orienta. Ainda assim, ele é um pouco arbitrário, porque ele vai depender que você defina um parâmetro lá dentro que é da cabeça do analista. E isso sempre vai existir. Sempre vai existir. Mesmo os critérios que são puramente estatísticos, ele sempre tem um outro, sabe? A gente vai ver isso várias vezes. Então, eu vou falar assim, esse aqui é um critério de seleção, um critério puramente estatístico. Mas tem esse, tem o irmão dele, tem o primo, tem o... certo? Tem a família inteira. Então, quem vai escolher qual critério? O analista. Com base em quê? Com base na tradição, com base no que os colaboradores, os pares estão escrevendo, com base no que é possível interpretar. Nas análises reais, a gente escolhe muitas coisas em função do que é interpretável. Falei de uma colega que estava fazendo análise de cluster, ela apresentou, olha, ela parou assim, ficou olhando para a análise, falou para o slide dela e falou assim, olha, de todos os testes que a gente fez, esse aqui era o que tinha sentido. Porque você tem muitas opções diferentes de executar. Então, muitas vezes você vai escolher a opção que você pode interpretar. Mas tem uma outra que é mais sofisticada. Se ela é mais sofisticada e você não interpreta, ela não serve. Se ela é mais sofisticada e ela não dialoga com a literatura, ela não serve. Certo? E se eu pensar que... Eu posso pensar, então, que eu estou no qualitativo, né? Mas eu acho que faz mais sentido eu lembrar que a estatística, ela é retórica persuasiva. Eu lembro que tinha uma vez lá no nosso processo de formação, nos nossos manuais de formação mais antigos, tinha um que trazia essa informação, que é uma informação bastante equivocada. Ele dizia que a abordagem qualitativa estava baseada em retórica persuasiva.
como se análises estatísticas não fossem uma estratégia de persuadir com números. Percebe? Então, se a gente está chamando de qualitativo o que é da persuasão, do convencimento, da argumentação, então a estatística é radicalmente qualitativa. Certo? Faz sentido? Então tá. Acho que a gente caminhou. Mais algum comentário, gente? Massa. Gente, tá muito gostosa essa conversa aqui. Olha, então eu vou começar a acrescentar outras camadas na nossa viagem, tá? Então essa é a nossa aula 2. Eu nem sei em que semana a gente tá, mas eu acho que seria mais ou menos, é o terço do meio do semestre, ou do ano, né? A gente vai falar ainda um pouco sobre análise bivariada. Aí eu controlo aqui. Vai falar um pouco sobre análise bivariada e sobre a comparação de médias. Então, a gente viu no nosso primeiro encontro o teste T para comparação de duas médias, certo? E tem que ser duas médias por construção. Vocês viram, né, que a gente fazia a média num grupo menos a média no outro, dividida pelo desvio padrão dessa diferença de médias. Vai funcionar com 3 grupos esse teste? Não, não tem como, porque ele está construído para funcionar com 2 grupos. E o que eu faço então quando eu quiser comparar vários grupos simultaneamente? Essa pergunta é importante, né? Porque a gente deu o exemplo de meninos e meninas, a gente podia estar trabalhando com uma segmentação por escola pública e escola privada, podia ser, enfim, que outra segmentação? A escola A e a escola B, grupo de tratamento, grupo de controle, são todos exemplos que necessariamente evocam como variável preditora uma variável binária, categórica binária, que permite dividir a nossa amostra em 2 grupos, somente 2 grupos. E se eu tiver 3 grupos? Se eu tiver, por exemplo, faixa de renda, eu quero fazer uma análise com respeito à faixa de renda. E faixa de renda é uma variável ordinal, certo? E se eu quiser fazer uma análise de nacionalidade, estou com dados internacionais, do PISA, eu quero fazer uma análise onde a variável explicativa é a nacionalidade do cidadão. Se é brasileiro, se é argentino, se é uruguaio, se é estadunidense, certo? E essa nem é ordinal, essa é categórica nominal, certo? Então, como é que eu faço quando eu tenho mais de 2 categorias? E outra, e se eu tiver 2 variáveis? E se eu quiser fazer uma análise que cruza como é que eu posso chamar isso? A gente chama no IBGE a gente chama de cor. Então, a gente cruza a variável cor autodeclarada, se o cidadão se identifica como preto, pardo, indígena, negro, não, preto, pardo, branco, indígena e amarelo. Obrigado. Então, em qual dessas categorias o indivíduo se coloca, né? E eu quero cruzar isso com renda. Percebam que são 2 categorizações que não são uma redutível à outra. Entre os brancos, eu posso ter o branco de alta renda, média renda, baixa renda, certo? Como que eu faço? Então, visivelmente, o teste T não vai funcionar, né? Então, porque o teste T está limitado à comparação entre 2 grupos. Quando a gente tiver somente essa variável binária, a gente pode aplicar o teste T. Mas o teste T, a gente vai ver já, que ele é um caso particular da análise de variância. Então, na verdade, vocês podem até esquecer um pouco o teste T. No sentido de, né, guarda assim no background da memória de vocês, e vocês podem, sempre que forem executar uma análise, corre para a análise de variância, que vai dar certo. Mesmo se a variável for binária, vai dar certo do mesmo jeito. Porque a análise de variância, quando a variável explicativa é categórica binária, ela produz exatamente o resultado do teste T, tá? Com a vantagem de que ela é capaz de testar o poder preditivo de uma ou mais variáveis com 3 ou mais níveis em cada variável, certo? Só para a gente ter certeza que está claro, né? Então, assim, no cenário do teste T, a gente tem 2 grupos, homens e mulheres, controle e tratamento, certo? E esses 2 grupos, as nossas observações estão agrupadas nessas 2 categorias, e a gente tem observações escalares. Então, é uma variável escalar que foi atribuída a cada indivíduo, desempenho em prova, pontuação na escala de atitude, certo? E esse é o cenário do teste T à esquerda. À direita, vocês têm o cenário de uma análise de variância bivariada, porque você tem ainda uma variável só que essa variável é de 3 níveis, certo? Por exemplo, brancos, pardos e pretos. Tem indivíduos ali dentro, e para cada um desses indivíduos eu fiz uma medida de uma variável escalar. E eu posso estar nesse outro caso. No primeiro caso, eu estou interessado em calcular se a diferença entre homens e mulheres, ou entre controle e tratamento, é estatisticamente significativa. Se ela pode ou não ser atribuída ao acaso.
Aqui eu tenho, na verdade, várias diferenças possíveis. Eu tenho diferença entre brancos e pardos, entre pardos e pretos, entre pretos e brancos, certo? E eu posso estar interessado em avaliar se essas diferenças no seu conjunto, sem fazer referência a nenhuma especificamente, mas no conjunto, se essas diferenças entre médias, se elas podem ser atribuídas ao acaso ou não, certo? Nesse cenário, eu necessariamente vou fazer uma análise de variância bivariada. Mas essa análise de variância também pode ser multivariada. Eu posso ter dois ou mais preditores. Eu posso ter, por exemplo, preditor de cor, brancos, pardos e pretos, e preditor de renda, renda baixa, renda média, renda alta, 5 níveis de renda, certo? Observem que é interessante. Então, aqui eu tenho variáveis que são categóricas nominais, porque não se ordena, por princípio, as pessoas por cor, é como nacionalidade, certo? E aqui eu tenho uma variável categórica que é ordinal, como um ranking, porque faixa de renda, por construção, é ordinal, certo? Você sempre, pela construção da categoria, você sabe que a alta está acima da média, que está acima da baixa, ainda que esteja invertido aqui, tá certo? E o cruzamento dessas duas variáveis, com todas as suas categorias, produz uma multiplicidade de grupos, de agrupamentos possíveis da amostra, certo? Então, a nossa grande amostra vai se dividindo em várias pequenas amostras. E isso vai complicando um pouco a análise, principalmente porque você precisa garantir uma quantidade mínima de observações em cada uma dessas entradas aí, tá certo? É importante manter isso no horizonte. Mas a gente vai falar sobre isso mais vezes. Nesses cenários todos que eu descrevi para vocês, o que eles têm em comum? Preditores categóricos. Não importa se são categóricos binários, ordinais ou nominais. São os 3 tipos de categóricos, né? Não importa quantos preditores são. Se os preditores são categóricos e a variável predita é uma variável escalar, você está no domínio da análise de variância. Qual é o ponto de partida da análise, então? Primeira coisa, acho que deve estar claro, é que a gente quer comparar as médias, mas entre grupos. Só que não vai funcionar comparar a média. Pelo menos assim, ia ficar muito complicado. Eu estava dando um argumento razoável para vocês. Vou fazer direito, tá? Não vou improvisar não, volta. Eu acho que eu preciso convencer vocês antes do porquê que eu não posso sair por aí comparando médias 2 a 2. Não sei se isso ocorreu a vocês, mas a gente, no nosso momento de formação, né, lá nas origens, lá no Jurássico, isso nos ocorreu e foi uma longa discussão. Eu acho que eu preciso dar o direito, a oportunidade para que vocês se coloquem essa pergunta também. Porque, olha só, a gente sabe fazer testes, um teste estatístico para comparar 2 grupos. E eu disse para vocês que eu quero comparar 3 grupos, na verdade. É isso, né? E eu estou jogando para vocês que o método tem que mudar. Mas acho que vocês não devem estar convencidos disso tão prontamente, não. Porque, em princípio, eu poderia fazer um teste T para brancos e pardos, outro para pardos e pretos, outro para pretos e brancos. Não é verdade? Ué, eu sei fazer comparação de média. Fantástico. Essa pergunta é muito importante. Por que não fazer? Eu não espero que vocês respondam não, tá? Assim, porque não é nem um pouco trivial. Mas, assim, é importante viver um pouco essa possibilidade, né? Esse mal-estar de que, poxa, por que eu tenho que ter um método novo se o método que eu conheço dá conta do que eu preciso? Tem um problema que a gente vai ver que acontece, se os colegas quiserem complementar, por favor, tá? Que sempre vai acontecer quando a gente vai fazer análises estatísticas e testes de significância estatística, é que todo teste de significância estatística ele tem uma chance de identificar uma diferença quando ela não existe ou de não identificar uma diferença quando ela existe, tá certo? Esses são chamados erros estatísticos tipo 1 e 2 ou 2 e 1. Não vou blefar, eu de fato nunca sei quem é o 1 e quem é o 2. Essa é a real. Mas assim, deve estar no livro, tá? O livro sabe, que eu consultei e coloquei lá. Mas assim, o fato é importante vocês saberem disso, que quando você está fazendo uma análise, você tem uma probabilidade dessa análise dar um resultado errado, que não, no sentido de que não corresponde à população. E você vai dizer que uma diferença existe, quando na verdade é que é na população, ela não existe, ou vai dizer que ela não existe, quando na verdade ela existe.
Todas as vezes que você faz um teste estatístico, portanto, você tem uma chance de estar produzindo um resultado falso. Quando a gente descarta a hipótese nula porque o valor P ficou abaixo de 0,05, portanto 5%, você fez o seu teste todo bonitinho e você calculou o valor P igual a 0,05. Bacana. O que isso quer dizer de verdade? Quer dizer que a hipótese nula é falsa? Não. Quer dizer que ela pode ser verdadeira. Ela sempre poderá ser verdadeira. E a probabilidade é estimada em 5%. Quer dizer que tem 5% de chance de você estar equivocado? Tem. Quer dizer que pode estar acontecendo de você que na sua pesquisa você achou um resultado, deu positivo, outras 20 pessoas, outras 19 pessoas em outros lugares fizeram a mesma análise e acharam um resultado negativo. Esse cenário é consistente? Porque você decidiu refutar a hipótese nula quando ela ainda tinha 5% de chance de ser verdadeira. Percebe? Qual que é a consequência disso? Quando a gente faz uma análise, se vocês resolverem, isso que eu vou descrever agora não se faz, tá, gente? Mas se a gente fosse fazer uma análise repetindo vários testes de significância, por exemplo, se eu faço 20 testes T, refutando a hipótese nula, quando a probabilidade dela ser verdadeira for de 5%, ou se eu faço 20, 30, 40, 100 testes T, eu tenho certeza de que eu estou refutando a hipótese. Vai acontecer necessariamente de que, em alguns casos, eu estarei refutando a hipótese nula quando ela é verdadeira, ou admitindo a hipótese nula quando ela é falsa. Pela simples repetição do teste. Então, o que a gente vai fazer em análise estatística? E por isso a gente precisa ir para multivariada. Se a gente tem um cenário com muitas variáveis, vocês sempre vão preferir, como primeira aproximação, a construção de um modelo com todas as variáveis disponíveis e interessantes que vocês sejam capazes de interpretar. E vocês vão fazer um teste de significância estatística. Que a gente vai chamar esse é o teste de significância estatística do modelo. Depois que você fez esse teste e o modelo resultou estatisticamente significativo, a gente pode olhar para essas diferenças posteriores que alguns pacotes vão chamar de diferenças post-hoc. Eu acho que é isso. Ou talvez significa depois do fato. Não sei. É latim. Mas depois do fato, depois de você ter percebido que o modelo não é a água, né, ele não faz água, você consegue identificar que, peraí, no geral, como que funciona o argumento? Então, no geral, a variável cor tem poder preditivo sobre, pode ser, por exemplo, a renda familiar. Então, eu quero predizer renda familiar sobre a variável cor. O meu primeiro teste é se o conjunto dessas categorias tem poder preditivo sobre a minha variável escalar. Tendo, aí eu vou me perguntar, tá, mas então qual que é o poder preditivo de ser branco, de ser pardo e de ser preto? Essa pergunta é uma pergunta que eu faço depois de ter referendado o meu teste de significância para o conjunto das variáveis, fazendo um teste só, preferencialmente. Tá certo? Faz sentido, gente? Então tá. É isso que a gente vai fazer. Então a gente sempre vai, sobretudo quando a gente vai fazendo essa transição para multivariada, sempre tem uma versão bivariada que poderia ser triplicada, quadruplicada, quintuplicada. E a gente nunca vai fazer isso. A gente vai generalizar o argumento estatístico para muitas variáveis e construir um modelo que abarca todo mundo. E depois fazer esses testes post-hoc, esses testes posteriores. Depois disso. Depois disso, massa. Faz sentido, né? Então é um teste que vem depois do primeiro teste. Tá claro mesmo, gente? Bacana. Eles são demais, geniais. Então tá, olha só. Então esse é o cenário, por isso então a gente precisa voltar para o argumento, para a estrutura do argumento do teste T e reconstruí-lo da base, certo? Como que a gente vai fazer isso? Qual é o ponto de partida da nossa reanálise, da reconstrução da comparação das médias? O ponto de partida é observar como as somas quadráticas dos grupos amostrais mudam em função do agrupamento. Tem um negócio que me deixava muito constrangido, e de novo, acho que essa é outra dúvida que a gente precisa... Eu preciso colocar para vocês as minhas dúvidas, para que, quem sabe, vocês tenham a oportunidade de se perguntá-las também, perguntar essas mesmas questões a vocês mesmos. Por que a análise de variância é uma comparação de médias? Não devia ser uma análise de médias?
Porque média e variância são coisas diferentes, né? A variância analisa a dispersão dos dados. A média é uma tendência central. Por que que eu faço uma análise de variância, ou como que eu faço uma análise de variância, querendo, na verdade, uma comparação de médias? Por que que a análise de variância se chama análise de variância? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como uma atenção à dispersão dos dados pode nos informar sobre a tendência central. Primeiro, imagina o seguinte, esse gráfico aqui, ó, ele é no eixo das abscissas, aqui, ele é uma, exatamente isso, ele está numerado com números inteiros, porque ele representa uma sequência de observações independentes. Pode ser o que vocês quiserem, pode ser, sei lá, notas dadas a estudantes numa turma de 60 estudantes, tá certo? No eixo vertical está o deslocamento com relação à média da turma do valor escalar atribuído a cada indivíduo. Então aqui tem alguém que ficou muito abaixo da média, tá vendo? Aqui alguém um pouco acima, quase tanto acima, um pouquinho mais acima, bem abaixo. E essa distribuição aqui é aleatória, certo? Essa distância de cada indivíduo, a média do seu grande grupo, da grande amostra, de uma amostra desagregada, né? É o que a gente vai chamar de desvio, tá certo? Então, vocês devem lembrar disso, né? A composição do que a gente chama de variância e desvio padrão, os seus componentes internos têm nomes. Então, aquela diferença que está lá dentro da variância e do desvio padrão, entre parênteses, que é a observação, a iésima observação menos a média amostrada dessas observações, é o que a gente chama de desvio. Então, esses segmentos verticais são desvios. Os que estão para cima são positivos, os que estão para baixo são negativos. A gente sabe que, por construção, se eu somar todos os desvios, dá zero. E eu também sei que se eu elevar os desvios ao quadrado e somar, eu tenho a soma quadrática dos desvios, que é um componente importante da variância desses dados. Certo? Tranquilo? Tamo junto? Então tá. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar esses mesmos pontinhos, porque eu não vou mudar eles de lugar. Opa, volta. Volta. Eu juro pra vocês que são os mesmos, tá? Vou tentar. Vamos ver se vai dar um efeito visual, olha só. Vamos lá, passa aqui. Eu vou voltar e vocês vão ver que eles têm que coincidir. Cada um escolhe um pontinho. Eles coincidem, tá vendo? Tá bom. A diferença é que agora eles estão agrupados nas categorias da variável que pretende ser preditora dessa variável escalar que está aqui, que pode ser o desempenho dos estudantes. Pode ser, por exemplo, que eu queira predizer o desempenho dos estudantes numa prova em função da turma. Aqui é a turma A, turma B e turma C. Agora eu separei as pessoas nas suas respectivas turmas, certo? Olha que interessante. Vocês percebem que o desvio desses pontinhos até a média do seu grupo diminuiu? E vocês percebem, e, de novo, da mesma maneira, esses desvios podem ser somados ao quadrado, certo? Esses desvios aqui, a gente vai dar um nome para eles, a gente vai chamar de, essa soma quadrática desses desvios, a gente vai chamar de soma quadrática residual. Aquela é a total, tá? Essa é a residual por quê? Porque ela mostra o que sobra depois que você insere a variável, a informação da categorização, cujo poder preditivo você deseja avaliar, certo? Quando você inseriu essa categorização, os desvios, em princípio, reduzem, eles vão diminuir. E eles vão diminuir tanto mais, quanto maior for o poder preditivo da categoria sobre a variável escalar que você deseja analisar. Diga. Dá para perceber que tem alguns pontos que eles se aproximariam mais da reta de cima. Sim. Essa escolha, só para mostrar que serve, você não precisa, não sei, a precisão em si de acertar, vamos supor, a reta a menor distância, não precisa, ela funciona de qualquer jeito. Não, assim, porque assim, o ponto corre para uma determinada reta horizontal aqui por uma questão de pertencimento desse indivíduo aqui. Digamos que eu estou classificando agora a turma A, B e C. Então, esse indivíduo correu para cá porque ele é da turma B. Vamos lá, esse aqui que está mais perto do desempenho médio da turma A, ele é da turma B. Então, na verdade, ele não é um estudante da turma A que teve um desempenho mais baixo. Ele é um estudante da turma B que teve um desempenho mais alto, por causa dele. Então, essa questão do agrupamento não foi construída em função de uma informação anterior. É informação de outra origem, né? Bacana? Mais alguma pergunta?
Então, só, o que é importante a gente perceber nesse momento é que quanto maior for o poder preditivo da categorização que a gente está fazendo, maior é a redução daquela soma quadrática total para a soma quadrática residual. Certo? Vou passar isso num próximo slide aqui, ó. E a diferença entre a soma quadrática total, que a gente vai chamar de TSS, e a soma quadrática residual, que a gente vai chamar de RSS, é a soma quadrática dos efeitos, ou a soma quadrática que corresponde ao efeito da categoria. Quer dizer que a categoria, a gente nunca vai falar de causalidade, porque a causalidade, o método estatístico, ele não garante causalidade. Mas percebam que esse argumento todo parece que ele convida a falar de causalidade, porque eu acredito que ele foi desenvolvido para isso. Certo? Mas eu vou falar de predição só para fugir da causalidade. Mas é como se eu quisesse, é como se eu estivesse supondo que o pertencimento à turma provocasse um desempenho diferente dos estudantes, tá certo? Eu só não vou fazer essa afirmação por uma questão de cuidado com a linguagem. Então eu vou dizer que o pertencimento à turma prediz o desempenho do estudante, tá certo? Quanto maior for esse poder preditivo, menor vai ser essa soma quadrática residual com relação à soma quadrática total. O que é equivalente a dizer que maior será a soma quadrática do efeito da categorização. Certo? Faz sentido, gente? Isso aqui que eu estou explicando para vocês, eu demorei muito a entender. Vocês entenderam rápido. Isso é bom. Isso é muito... Opa, sumiu. Volta. Tinha um negocinho ali que tinha que cair. Tá bom. Só pra gente... Vamos ler junto, para ver se a gente não perdeu nada. Então, a soma quadrática entre grupos... ela tem outro nome também, tá? É importante. Então, essa soma quadrática dos efeitos, ela também é chamada soma quadrática entre grupos. Porque se a gente fosse abrir a conta... No livro está aberto, assim, então eu mostro lá como é que é o somatório. É um somatório das diferenças entre as médias. Por isso é uma soma quadrática entre grupos. Você faz, tipo, essa média menos essa menos essa. Aí aqui aparecem as diferenças de médias. Explicitamente. Quer dizer que o ESS é tão maior quanto maiores forem as diferenças entre as médias dos grupos. Por isso a gente chama essa soma quadrática de soma quadrática entre grupos. A soma quadrática RSS, que é a residual, ela está sendo feita no interior de cada grupo, estão vendo? Eu faço o indivíduo até a média do seu grupo de pertencimento. Então, essa é uma medida intragrupo, dentro do grupo. A gente vai chamar de residual. E a total é total, tá bom? No limite em que os grupos determinam completamente a variável escalar, no limite em que basta você me dizer qual é a turma do menino, eu digo se ele tirou 7, 8 ou 9. Sem flutuação estatística, percebe? Esse é o caso limite, que nunca vai acontecer. Mas assim, é o caso limite, que é o caso de que a categoria tem completo poder explicativo sobre a variável escalar. Como que vão aparecer esses gráficos aqui? Esse aqui vão estar os pontinhos tudo alinhados, né? Os que são da turma 1, todo mundo em cima da reta da turma 1, todo mundo aqui em cima da reta da turma 1, sem nenhum desvio. Então, o RSS vai a 0. E o ESS se torna igual ao TSS. Certo? Tamo junto? Querem um tempinho para olhar? Tá de boa? Vou seguir. Vamos lá. É nóis. Então tá. Então, como que está definida a análise de variância? Por que ela está definida da maneira como todos os testes estão definidos? Existe uma estatística do teste, tem um argumento, um espírito, né, inicial, que é isso que a gente introduziu aqui. Existe uma estatística do teste que vai ter um comportamento bem definido se a hipótese nula for verdadeira. A gente diz sob a hipótese nula, certo? Quer dizer que a gente vai assumir, você deu enter, como eu falei, é uma argumentação. Você deu enter, ela colocou A, O, V, pá. Você está argumentando, você está convidando a máquina a argumentar com você. Ela está assumindo a hipótese nula. Eu vou assumir que isso é verdade. Se isso é verdade, a gente consegue demonstrar, e é isso que o Fisher fez, certo? É o F por causa do Fisher. A gente consegue demonstrar que essa estatística aqui, já chamo atenção para ela, essa estatística aqui está distribuída
segundo ela segue uma distribuição estatística, não são criativos. É a estatística F do Fisher, que está distribuída sob a hipótese nula, segundo a distribuição F, certo? É isso mesmo. E a distribuição F é uma distribuição que não é normal, ela não é uma distribuição normal, mas ela é uma distribuição bem conhecida na literatura, nos pacotes estatísticos, ela está claramente definida. Então, o que é feito? Algo, só que só não é normal, mas é algo parecido. Então, essa estatística vai ser calculada. Existe uma distribuição conhecida, que pode ser uma curva, ela não tinha um pouco... Vamos ver se ela vai aparecer aqui no próximo slide. Acho que não fiz isso não. Não, acho que não. Mas geralmente é uma distribuição assimétrica. Então, se você tem uma distribuição estatística específica, você marca onde está o F. E você integra dali para frente. E você calcula a probabilidade, o valor P, a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Se der menos que 5%, a gente refuta. Quem é o F? F é a soma quadrática dos efeitos dividida pela quantidade de graus de liberdade daquela soma quadrática, da soma quadrática dos efeitos. E tudo isso dividido pela soma quadrática dos resíduos, ou soma quadrática intragrupos, dividida pela quantidade de graus de liberdade intragrupos, dessa soma intragrupos. Vocês vão lembrar que quando a gente pegava lá no Gênesis, né, eu falei para vocês, lembra da discussão do N, do N-1, que uma variância é o quê? Uma variância é uma soma quadrática dividida por alguma coisa no denominador. E essa alguma coisa, às vezes é N, às vezes é N-1, às vezes é uma coisa totalmente diferente, certo? Essa coisa que vai no denominador da variância, em termos mais abrangentes, a gente chama de graus de liberdade. É a quantidade de graus de liberdade da soma quadrática que vai no numerador. Então, existe um vínculo na variância entre o que vai no numerador e o que vai no denominador. Nem sempre o que vai no denominador é o tamanho da amostra, certo? Em todos os casos é a quantidade de graus de liberdade, que às vezes é N-1. E tem uma... Depois a gente vai falar, não vou mergulhar nisso aqui não, tá? Mas tem maneiras da gente calcular esses graus de liberdade e é até bastante intuitivo. Mas o fato é que o que a gente está fazendo, portanto, e assim eu quero que vocês vejam, é dividir uma soma quadrática por uma quantidade de graus de liberdade, portanto, uma variância. O que é essa coisa que está aqui em cima, certo? Isso aqui é a variância dos efeitos. E você está dividindo pela variância residual, certo? Quando você está fazendo isso, você está comparando variâncias, mas na verdade seu objetivo era comparar médias, né? Por isso a gente chama a análise de análise de variância. Certo? Porque a estatística do teste ela é composta como uma razão de variâncias. É isso. Seguindo, se alguém quiser me interromper, pode interromper, fica à vontade. Como que a gente faz isso no R? Era isso e era isso tudo, tá, gente? Não tem mais nada. Então, como que a gente faz isso no R? Não fica mais complicado do que eu expliquei. É simples. Eu não vou fazer não, mas é assim. Eu não vou mudar a página ali, tá? Eu só vou mostrar para vocês o output mesmo. A função, lembra que eu falei que são duas linhas? É isso. É ridículo, simples. É quase tão difícil quanto você clicar no botão. Vamos combinar, né? Ah, mas eu só clicar. Não. Você tem que digitar meia dúzia de caracteres aqui e dá um efeito parecido. Então, a função que faz a análise de variância é AOV, minúsculas todas as letras, que é de análise de variância em inglês. Vamos olhar um pouquinho para a sintaxe disso aqui, porque essa sintaxe vai repetir em várias funções. Primeiro, quem que está aqui dentro, né, desses parênteses? Quem é a principal diretiva? A gente vai chamar isso aqui que está dentro dessa função de equação do modelo, tá certo? Isso tem um nome. Essa equação do modelo, ela tem uma sintaxe própria, que a marca dela é um til. O caractere til no R vai ser lido como é predito por, certo? Então, viu um til solto, til quer dizer é predito por. Então, o que isso quer dizer? Faça uma análise de variância da nota de ciências da natureza, sendo predita por o estabelecimento onde o estudante fez o ensino médio. É que não está claro aqui, mas, na verdade, aquela variável ensino médio, ela está classificada, ela é uma variável categórica de 3 níveis, que é público, privado e meio público, meio privado. Quer dizer que é o estudante que fez parte do ensino médio na rede pública e parte na rede privada. Tá certo? Essa é a categoria. Essa é a variável. É uma variável de 3 níveis. E por isso estou trazendo como exemplo, porque não serve o teste T. Né? Então, essa aqui é a variável independente
ou preditora, e essa é a variável dependente, porque eu quero avaliar em que medida a nota dos estudantes é predita pelo estabelecimento em que o estudante cursou o ensino médio, certo? Você vai chamar essa função e ela vai gerar uma estrutura de dados própria, que é uma estrutura, que é um punhado de informações. Depois vocês podem dar uma olhada para ver como é que é isso lá, né? É uma lista com várias informações que vocês não precisam delas. Via de regra, vocês não precisam dissecar essa estrutura de dados, certo? Às vezes é necessário, raro, mas via de regra vocês não precisam dissecar. O que a gente faz? A gente pega esse resultado da análise de variância e salva numa variável qualquer. Via de regra, ela é chamada fit, porque é de ajuste, né? A gente vai ver que isso aqui, o que está acontecendo é parecido com um ajuste linear. É completamente análogo a um ajuste linear de dados desses que a gente faz no laboratório. Então você salvou, escreveu essa função aqui, escreveu igual fit, certo? Ele vai atribuir, vai criar a variável fit, se ela não existe, e vai atribuir a estrutura de dados gerada pela função AOV nesse nome, fit, certo? E você consegue manipular essa estrutura para extrair informações de maneira mais amigável. E isso é principalmente o que faz a função summary. Então, se você chama summary fit, depois de ter feito essa definição, você vai ter como resultado uma coisa chamada tabela ANOVA table, é a tabela da ANOVA. Eu acho ela pouco útil na prática, ela é útil sim, mas eu não sei, eu tenho a impressão de que ela foi desenhada numa época, num outro espírito, assim, que as pessoas faziam tudo muito na mão, na caneta, sabe? Então ela de fato traz informações que você não precisa, mas que no passado, para quem fazia a análise de variância na mão, era super importante olhar para esses dados, né? Mas eu estou mostrando para vocês por motivos históricos, porque pode ser que você está fazendo uma análise de variância, se por motivos históricos existe uma tabela clássica da ANOVA e ela costuma ser apresentada, talvez você queira apresentar a ANOVA table no seu argumento, no seu texto. Mas aqui está a moça, né? E quais informações ela traz? Ela traz as informações das variáveis, que são os preditores, no caso é uma variável só, com 3 categorias, e dos resíduos. Como ela tem... Aqui estão os graus de liberdade. Lembra que eu falei que tem uma divisão que é feita lá na variância? Observem aqui, ó. Essa variável tinha 3 níveis e ela apareceu com 2 graus de liberdade. Por que isso acontece? Vê se faz sentido. Não, deixa assim. Eu já volto. Eu vou continuar lendo o que está escrito aqui. Os resíduos têm 397 graus de liberdade. Se não me engano, eram 400 observações. Certo? Vamos guardar essa informação. Existe uma soma quadrática que corresponde às variáveis. No caso, essa variável aqui. Essa é a soma quadrática dos efeitos. É a ESS. Certo? ESS dividida pela quantidade de graus de liberdade do efeito produz... Não apareceu. Não tem aí. Mean square, sum square... Não é isso mesmo. Então, esse dividido por esse dá esse. Certo? Esse dividido por esse dá esse. Então, isso que está aparecendo como média quadrática, ela é a variância, certo? É a variância do efeito e a variância dos resíduos. Se a gente dividir uma coisa pela outra, se a gente dividir a variância dos efeitos pela variância dos resíduos, vocês vão achar o valor F, a estatística F. Divide esse por esse dá aproximadamente 50. Se você pegasse... Antigamente existia uma tabela, tá, gente? É super antigo isso. Porque assim, essas distribuições, elas eram... Antes do computador estar tão acessível, né? A gente fazia essa conta na mão, na caneta, no dedo, na calculadora, certo? E você achava a estatística F e você olhava na tabela. E a tabela dizia qual era o valor limite, o valor mínimo que F deveria assumir para que você pudesse descartar a hipótese nula no nível 0,05, 0,01, 0,001, certo? Tinha a opção a gosto do freguês. Por isso que essa tabela existe, ela tem motivo, ela era instrumental, assim, hoje nem tanto. Você não vai fazer essas contas, né? Por favor. Existia nas instituições públicas um cara que era calculista. E aí você pedia para o calculista fazer essas coisas, quando eram milhares de dados, né? Ele fazia na mão, você tinha uma funcionária da universidade que era só para fazer isso. E te dava depois o estatística ou qualquer outra isso para a pessoa fazer. Surreal. Muito surreal.
Mas é isso, não, isso aqui era uma parada, era muito laborioso, né? O que hoje a gente faz com um clique só dava muito trabalho para fazer. E o valor P, que aparece aqui como PR de probabilidade, ele é bem menor que 10, algo na 10 na menos 16. Então, assim, é zero, certo? É muito pequeno. Isso quer dizer que a hipótese nula está refutada. Bacana? Tá claro, gente? Então, o que a gente vai olhar geralmente nesses outputs é o valor P e algumas outras coisas que são importantes. É bom vocês saberem isso? É bom, porque um dia me ensinaram e eu acho que eu devo ensinar para vocês, certo? Vocês vão usar esses dados aqui no argumento, na análise de vocês? Não. Mas é bom saber. Quem sabe um dia vocês estão dando aula disso também, né? Então, assim, para que não é porque eu estou orientando vocês a olhar no output, buscar aquilo que lhes interessa, que vocês não devem ter curiosidade de saber por que ele está te dando tanta informação que você não está utilizando. Luiz. Pode parecer meio sem sentido, mas eu não entendi qual foi a hipótese para cima dele. Eu quero ter hipótese de trabalho com o branco. A hipótese nula, ela é sempre a hipótese de não associação. É isso. Então, assim, porque ela está construída no algoritmo. Então, quando eu coloco as variáveis no algoritmo, que são como preditor o estabelecimento do ensino médio em que o estudante estudou, e como predita o desempenho em ciências da natureza, eu estou testando a hipótese de que, ou estou, no caso, refutando a hipótese de que não há relação entre essas coisas. Que o fato de o estudante ter estudado na rede pública, na rede privada, ou em uma e na outra, parcialmente, não tem poder preditivo sobre o desempenho em ciências da natureza. E a gente refutou essa hipótese. Certo? Quer dizer que tem poder preditivo. Bacana? Mais dúvidas? Seguindo. Como visualizamos as diferenças entre grupos? E agora a gente já descobriu, lembra daquele teste primeiro que a gente faz? Agora a gente pode fazer o post-hoc, a gente pode brincar à vontade. A gente já está autorizado a refutamos a hipótese nula. Então, isso que a gente está vendo, que não vemos ainda, né? Isso que a gente está prestes a ver, não pode ser atribuído ao acaso. Tá bom? É isso. Então, eu já vou com outra abordagem. Eu vou olhar para o padrão de associação entre essas variáveis e já sei que ela não é casual. Tá bom? Ela não é por efeito de amostragem. Então, poderia ter quantas categorias dentro dessa variável? 10, 26? Quantas você quiser. Só que aí tem que crescer a amostra junto, né? E se você começar a colocar categorias que ficaram vazias, ele vai te dar um aviso. Vou ler alguma coisa aqui. Ah, tá, então tá. Se vocês usarem a função plotMeans, e de novo, como eu falei, o gráfico não fica bonitinho assim, né? Porque eu gosto dessa... Aqui não tá aparecendo tantas cores, mas ele tá com cores que eu acho agradável. Eu escolhi o tom de azul, certo? Frescura, talvez. Mas assim, o fato é que o R me permite fazer isso. Permite escolher com muita precisão qual cor eu quero, que aparência eu quero, tamanho de fonte, tá certo? O gráfico que vocês vão ver vai ser um gráfico um pouco mais bruto. Mas o que eu tenho aqui? Com a função plotMeans, eu consigo gerar um gráfico que coloca as categorias no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas a média das variáveis escalar avaliada em cada categoria com seu respectivo desvio padrão da média. Aqui o desvio padrão da média já multiplicado por 2, tá certo? Quer dizer que eu tenho, sob a hipótese de normalidade, uma cobertura de 95% em cada intervalo. O que isso quer dizer, então? Que estudantes da escola pública, na minha amostra de 400 estudantes, 400 observações, tiraram 480, talvez, no Enem. Certo? 95%, olha só que coisa maluca, 95% de todas as amostras possíveis de estudantes, de 400 estudantes sorteados dentro do Enem, vão ter as médias vão ser diferentes entre nessas amostras. Mas 95% delas vão estar encerradas de 475 pontos até, nem sei a metade disso aqui, 490, enfim. Esse intervalo aqui, certo? Então quer dizer que flutua muito pouco, tá bom? E por que flutua pouco? Principalmente porque tem muitos estudantes na rede pública. Então quando eu tomei 400 aleatoriamente, tem mais gente aqui nesse grupo do que nesse grupo aqui, da rede privada, tá certo? Por isso ali a dispersão está maior. Grupo noturno, né? Os estudantes do noturno estavam com uma dispersão maior. Tem menos estudantes no noturno.
É isso. Então tem menos estudante no noturno, a dispersão é maior, porque a média popular, perdão, o desvio padrão da média, que descreve a flutuação da média, depende da quantidade de elementos na amostra. Muito bom. É uma acabar com a escola pública. Olha que interessante. A gente começa a fazer umas inferências legais, olha só. Tem diferença estatisticamente significativa entre fazer o ensino médio todo na escola pública e fazer parte na escola pública e parte na escola privada? Na rede privada? Não. Isso é um teste post-hoc que a gente está fazendo a olho, certo? Então eu sei que se esse intervalo de cobertura de 95% está totalmente sobreposto ao intervalo de cobertura de uma outra medida, elas não serão estatisticamente significativas. Quando que elas tendem a ser estatisticamente significativas? Quando esses intervalos quando eles no máximo se tocam, certo? Porque quando eu tenho um intervalo de mais ou menos 2 desvio padrão para cá, não, presta atenção no que você está dizendo, Paulo. Não é bem assim, não. Eu usava de diferença de 2 desvios padrão. Se eu tenho mais ou menos 2 desvios padrão, eu colocar assim, ele vai ter 4, né? Façam um teste, vamos lá. É bom fazer o teste. Mas minha aposta é que ele não vai dar estatisticamente significativo, não. Vou fazer um comentário que, pela minha experiência, vale a pena ser reforçado. Do ponto de discurso. Se a diferença não é estatisticamente significativa, ela não existe. Certo? O argumento do tipo, tem diferença, e aí faz toda uma argumentação em cima da diferença e termina dizendo, mas ela não é estatisticamente significativa. Ela não existe. Ela não ser estatisticamente significativa é a mesma coisa. Não existe, não há comentário a ser feito sobre uma diferença entre as médias se ela não é estatisticamente significativa. Certo? Importante deixar isso claro. No discurso, como você coloca isso depois. O que a gente está querendo dizer quando a gente diz que uma diferença não é estatisticamente significativa é que ela não existe na população. Exatamente isso que o professor colocou. Então, assim, é isso. É uma maneira... É quase como se fosse, talvez, a concepção alternativa, que na verdade é um equívoco. É um eufemismo tão sofisticado que às vezes pode tirar do horizonte o que a gente realmente está querendo dizer, né? Ela não existe detectada por essa amostra com esse teste. Até pode ser que exista. Claro. Mas, digamos, a argumentação não pode ir na linha de querer relativizar o fato de que ela não existe naquele teste. Você não pode fazer afirmações sobre diferenças entre os grupos a partir desse resultado. Exatamente. Isso eu acho que é muito legal do que o Paulo comentou da questão da epistemologia do Popper. Né? Na verdade, o fato de tu não refutar não significa que está comprovado aquilo, né? Então, no máximo, tu joga para depois, né? Pode ser que um futuro teste... Sim. Exatamente. Faz muito sentido. É que, às vezes, isso que o Léo está falando me remeteu à seguinte situação, que é muito comum. Então, a pessoa vai olhar para isso daqui e vai falar assim, ó, a diferença entre escola pública, entre quem fez todo o ensino médio na escola pública e parcialmente na escola pública, melhor assim, o desempenho de quem fez só na escola pública é menor. Só que ele não é assim tão significativo. Então, a ideia do que é significativo ou não aqui não é essa, certo? Por isso, lá no começo, a gente separou o que é significância estatística e tamanho do efeito. Quando você quiser definir se algo é estatisticamente significativo ou não, você está tomando uma decisão sobre a existência ou não desse padrão de associação na população. Depois que ele existe, depois que você refutou a hipótese nula, certo? Aí você pode apreciar o tamanho. Mas quando não há diferença estatisticamente significativa, você nem aprecia o tamanho. Você nem vai falar que, olha, essa distância aqui é grande ou pequena. Você não vai fazer essa afirmação. Você vai tratar como se para efeito do seu estudo, se essa diferença existe no mundo real, ela não foi detectada. É isso. E o que não foi detectado, eu não vou construir em cima disso. Não foi detectado, não foi detectado. Falhamos em refutar a hipótese nula. Certo? Pergunte. Porque eu tenho caso do teste que eu tinha comentado, né, da distribuição ser normal. E nesse caso, tu afirmou no começo que no teste-chefe de distribuição não se comportava com uma distribuição normal. Não. Que não valia a questão do mais do desvio padrão. Então, como é que tu afirma que ele é ou não estatisticamente significativo se não vale a regra de ser mais ou menos? Né? É porque quem não é normal é o F. É isso. E o F, a distribuição F, está intimamente relacionada à distribuição normal.
ela resulta da razão entre duas variâncias de dados normalmente distribuídos. Os dados estão normalmente A F aqui não, porque ela é uma razão de variâncias, né? Então aquilo não tem como ser normal, porque é uma outra construção. Essa distribuição estatística, na verdade, te prediz a probabilidade daquela diferença entre os grupos acontecer. Massa. No caso, devo identificar uma diferença, mas ela não for estatisticamente significativa, que eu posso afirmar que tem uma diferença que aconteceu ao acaso. Isso. A gente... É isso. Às vezes só com um pouco mais de sofisticação, mas está perfeito. Você diz assim, pode ser imputado ao acaso. Todas as vezes que você falhar em refutar uma hipótese nula, é porque o padrão de associação que você identificou na amostra é imputável ao acaso. Com que probabilidade? O valor P. 5, 6, 10%. Certo? A gente fez esse modelo para ter que a gente tem as nossas categorias de escola e aí a gente validou esse modelo e disse que tem potencial de predizer a nota do Enem, né? A partir do teste. Sim. Só que daí agora a gente olha a escola pública e o misto de escola pública e privada e vê que não tem diferença na média. Como é que o nosso modelo é capaz de prever e aí quando a gente vai olhar mais a fundo, a gente vê que não tem essa diferença? Porque ele não faz uma análise de todas as comparações possíveis. Ele faz uma análise de conjunto. Então, no conjunto, essas variáveis têm poder preditivo. Você pode pensar assim, importa saber onde o estudante estudou? Importa. Agora, todas as comparações 2 a 2 possíveis são relevantes? Não. É isso. Então, entre esses dois aqui, parece não haver diferença estatisticamente significativa. A gente vai ver o teste bonitinho mais pra frente. Mas dessas duas para aquela lá tem. Quer dizer que importa principalmente, importa o tipo de estabelecimento? Importa. Mas importa principalmente que o estudante tenha feito toda a sua formação média na rede privada. Para efeito desse preditor. Infelizmente. Esse é o resultado. Ensino médio. São reais. Certo? Aí o tamanho... professor, mas e o tamanho do efeito? Vamos ver o tamanho do efeito. Essas são aleatórias mesmo, eu joguei um... então, assim, e o tamanho do efeito? Vamos questionar o tamanho do efeito. Não é porque é estatisticamente significativo que é relevante, né? Então, o pessoal da rede privada, em média, está fazendo 575 pontos. O pessoal da rede pública está perto de 475 pontos. Na escala do Enem, 100 pontos é um desvio padrão. Um desvio padrão é muita coisa. Te joga para frente de muita gente. Vocês lembram da distribuição normal como ela é, né? A distribuição da nota do Enem não é nem um pouco normal. Mas assim, vamos imaginar, vamos assumir essa distribuição. Então assim, se você está um desvio padrão acima da média, agora eu não vou saber de cor, gente, quanto que é um desvio padrão? Dá uns 70. Tem uns 30% na sua frente, né? Se você sai de um desvio padrão para 2 desvios padrão, você tem 2% da população na sua frente. Então, assim, em um desvio padrão, você sai de um cenário onde você não passa em vestibular nenhum para um cenário em que você passa onde você quiser. Essa é a diferença. Então, a diferença é enorme. Esse é o tamanho da desigualdade. Certo? Bacana? Então, seguindo, como que a gente faz toda essa coisa do teste estatístico? Eu fiquei meio na dúvida aqui, significativo, não é? Assim, essa comparação a olho nunca é o que a gente... Eu sugiro que façam, para vocês desenvolverem essa intuição gráfica, né? Mas a gente sempre tem que fazer o teste. Então, se vocês pegarem aquela mesma estrutura fit, como eu falei, quando você chamou AOV e salvou, ele já fez a análise toda. Só que todos os dados da análise estão amarrados dentro de uma estrutura de dados que é difícil de você ficar analisando a olho. Então, a gente usa essas funções de visualização para ajudar a nossa vida. Se você escrever summary.lm, essa é aquela mesma outra função, tá? É a mesma função summary. Só que agora, quando você escreve summary.lm, você está forçando o algoritmo a te mostrar essa estrutura fit, a análise que você fez, como se fosse uma regressão linear. E a gente vai ver ainda hoje que regressão linear e análise de variância são a mesma coisa. Não sei se isso quebra a cabeça da gente, é mind-blowing, né? Você quer dizer que aquela regressão lá da física 1
Você pega os pontinhos e liga e faz a reta a que melhor se ajusta, usando o método mínimos quadrados, né? Aquilo lá é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa, certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou forçando, estou dizendo assim, tá, mas agora eu quero que você me mostre essa análise de variância como uma regressão. E ele vai mostrar como se fosse uma regressão, porque ela também é uma regressão. Ele está fazendo algumas observações aqui, recuperando a equação do modelo, falando um pouco sobre os resíduos. O que a gente quer isso aqui, certo? Então, a gente está olhando... Vamos lá. Primeiro, existe um coeficiente de interceptação, que é o A0, é o ponto de corte, certo? No eixo das ordenadas. É isso, certo? É o clássico, né? É o nosso... o A, o B, não lembro que letra que vocês costumam utilizar. Mas é o termo independente, é o termo constante do ajuste. Então, esse termo constante é 481. E o que é o termo constante? O termo constante, que nem no nosso laboratório, ele é o valor que a variável dependente assume quando todas as outras variáveis são zeradas, certo? Então tá, vou guardar. Então quer dizer que quando eu zerar todas as outras variáveis, a nota média do estudante é 481 pontos. Já vamos entender o que isso significa. Vamos olhar as variáveis que estão aparecendo ali, olha que interessante. Antes, na tabela da análise de variância, aparecia só uma vez o Enem Ensino Médio. Agora, estão aparecendo as categorias da variável. Era isso que eu queria, certo? Ali, o primeiro que eu vejo é o ensino médio, escola pública e privada. O segundo é ensino médio, escola privada. Quem está faltando? Pública. Isso quer dizer que ele assumiu que a categoria escola pública é a categoria de referência. Ela é o zero da regressão. Por que ela é o zero? Porque na hora de a gente fazer a codificação, o algoritmo, por padrão, ele coloca os níveis em ordem alfabética. É útil saber isso. Vai colocar os níveis em ordem alfabética. Então, se eu colocar, por exemplo, cor, branco vai ser o primeiro, vai ser o nível de referência porque é B. Todas as outras, não, se eu tiver amarelo, passa na frente amarelo. Mas é que eu geralmente tiro, porque não dá gente o suficiente. Enfim, então, nas análises que eu faço, costuma ser branco primeiro, porque por ordem alfabética, certo? Às vezes eu não estou interessado em fazer essa comparação. Eu posso não estar interessado em comparar todas as escolas com a pública, a estritamente pública. Então tem um comando lá no meio, depois vocês me perguntam, eu explico para vocês como é muito simples, que você redefine qual que é o nível de base da variável categórica. Mas sempre existirá um nível de base, que é o primeiro. E contra esse nível, todos os outros serão classificados. E esse nível vale como, ele é interpretado como o x igual a zero, certo? Do nosso modelo. Quer dizer o quê? Que se aqui não aparece a escola pública e o ponto de interceptação tem 481 pontos, certo? Na escala do Enem, essa é a nota que, em média, os estudantes de escola pública da nossa amostra atingiram. Bacana? Tá claro? Como que eu sei as notas dos outros grupos? Eu somo. Então, eu pego aqui o Enem Ensino Médio, escola pública e privada. Quer dizer que esse pessoal, quem fez metade na escola pública e metade na escola privada, teve uma pontuação maior. Tá vendo? É maior porque aqui é positivo. Então, se eu fizer 481 mais 16, eu vou achar a nota, em média, do grupo que é meio público, meio privado. Tá bom? Se eu quiser saber quanto tirou no Enem, em média, o pessoal da rede privada, eu faço 481 mais 94. Certo? Agora, olhando para o lado de lá, aqui eu tenho o erro padrão, estatística T, olha só, o T apareceu de novo. Certo? A estatística T e, lá no final, o valor P. Esse valor P, ele é o que a gente usa para decidir e refutar a hipótese nula. Agora, esse é o teste post-hoc. Então, eu vou fazer aquele teste que eu queria fazer. Sabe aquele teste T que eu queria fazer? Eu acabo fazendo. Só que primeiro eu faço uma verificação do conjunto das variáveis. Depois eu faço esses testes individuais e faço dentro do algoritmo da análise de variância, porque o resultado não é o mesmo não. Se eu fizer esses testes aqui separados, não vai dar o mesmo resultado não. Porque esse teste T aqui, ele já controla o fato de que você está fazendo um teste dentro de um modelo mais abrangente, certo? Ele já dá o desconto dos testes repetidos, que eu falei para vocês que seria um problema. Bacana? E o que ele está mostrando para a gente? Ele está mostrando que a comparação entre público e privado, entre o pessoal que é misturado, público e privado, com os estudantes que fizeram toda a formação na rede pública,
não é estatisticamente significativa. Estão vendo? O P deu 0,26, 0,20. Certo? E para ajudar a gente a enxergar, ele põe uns asteriscos do lado, né? Então, quando está estatisticamente significativo, ele vai pôr umas marquinhas ali, de 1 asterisco, 2, 3, certo? Fica mais visível. É outro padrão das tabelas, da maneira como se apresenta. Bacana, gente? Tranquilo? Faz sentido? Essa... Para comparar, por exemplo, público-privado com o privado, ele não... Para ver se o valor do P entre esses dois. Ele está comparando só com o público, né? Exatamente. Se eu quiser, ele não fez, ele sempre vai fazer a comparação dos níveis com um nível, que é o nível de referência. Se eu quiser fazer outras comparações, eu preciso recodificar essa variável aqui, que é simples, só não estou mostrando para vocês. Parece ser complicado, não é. É uma outra linha de comando. Que você fala, eu quero que você coloque como nível de base a categoria tal. E ele reordena. E você roda de novo a análise e vai te produzir o resultado que você quer. Mas em geral a gente fica, não sei, em geral eu fico satisfeito, eu não preciso testar todas elas. Eu em geral de fato escolho uma que eu quero como referência e eu comparo todas com aquela. Por exemplo, se eu quero fazer uma análise, geralmente uma análise de desigualdade social, e eu tenho um segmento que eu identifico como segmento dominante. Eu geralmente quero comparar todos contra esse. Ou eu tenho um segmento que é o dominado. Eu comparo todas contra esse. A depender se eu desejo coeficientes positivos ou negativos. Né? É isso. Mas aí, se eu quiser comparar em relação ao outro, eu teria que reajustar o nome da variável ali para ela ser a primeira em ordem alfabética. Não, você não muda o nome. Você tem uma função... O ordem alfabética é porque é o default dele. Lembra quando a gente fez lá a função factor? Que você transformou a gente criou uma variável categórica? Quando ele cria a variável categórica, ele escolhe como primeira a que vem em ordem alfabética primeiro. Depois, assim que você cria a variável categórica, você pode já falar, não, agora eu quero que você redefina, eu quero que você reordene os níveis de tal maneira que o primeiro nível seja esse. E ele reordena. E mantém o mesmo texto. Tá bom? Mais dúvidas? Passando. Como avaliar o poder explicativo do modelo? Uma parte do poder explicativo, de alguma maneira, assim, o tamanho do efeito, a gente já viu como que se avalia, né? Você olha para o gráfico e vai comparar, vai fazer aquela discussão que eu fiz com vocês, o que é muito e o que é pouco. A gente está falando de 100 pontos na escala do Enem, é muito, certo? Então tá. Mas tem uma outra informação que não tem a ver com o tamanho do efeito, não. Mas é muito importante, tá? De alguma maneira, no mesmo universo de preocupações. Que é o chamado coeficiente de determinação. Às vezes, a gente vai se referir a esse coeficiente como a qualidade do ajuste. Sabe quando a gente está no... Vou falar da regressão agora, que na regressão vai ficar muito claro. A gente está fazendo o nosso ajuste de alguns dados que foram ou deveriam ter sido linearizados por uma determinada mudança de variáveis. E os pontinhos estão bem alinhadinhos. Aí você passa uma reta e a reta passa pelos pontos todos. Esse é um ajuste de ótima qualidade, certo? Quer dizer que aquele modelo está muito bem ajustado, ele é muito ajustável aos dados. Bacana? Em análises humanas, sociais, certo? Psicológicas, isso não acontece assim. Você tem muito ruído, muito ruído. Então, o que ocorre é que a gente precisa ter uma medida, e é importante ter uma medida, de qual é, de certa maneira, o poder preditivo dessas variáveis do modelo. Nesse caso aqui, o poder preditivo está se referindo àquilo que sobra, aquilo que o modelo é capaz de explicar, subtraindo os ruídos da medida. A gente pode fazer, é conveniente fazer essa operação aqui, ó, que é a soma quadrática dos efeitos sobre a soma quadrática total. Não são variâncias, são só as somas quadráticas mesmo. O que a soma quadrática dos efeitos diz mesmo? Ela é uma soma quadrática, certo? Que expressa o poder explicativo da categoria, da categorização que você está empregando. E a soma quadrática total está relacionada à variância total dos dados. Ela só não está dividida por n-1, certo? Na verdade é n-... Não, é isso mesmo, é n-1. Ela só não está dividida por n-1. Então, o que a gente faz? Se o modelo é capaz, se as variáveis categóricas do modelo são capazes de explicar completamente os dados, ESS é igual a TSS. Concordam comigo? E quando você dividir uma coisa pela outra, vai dar 1.
Essas duas somas sempre serão positivas e a do denominador sempre será maior que a do numerador. Então, essa estatística vai variar de 0 a 1. E ela te dá ela assume um valor que pode ser interpretado como um percentual. O R quadrado, portanto, ele pode ser interpretado, tem versões, tem o ajustado, a gente sempre vai preferir o ajustado, tá? Mas ele pode ser interpretado como percentual da variância dos dados, ou da variância não, porque não é variância, da variabilidade dos dados, efetivamente explicado pelas variáveis do modelo. E é aqui que vão aparecer aqueles percentuais famosos, do tipo, como o poder explicativo da origem social sobre o desempenho escolar é da ordem de 30%. Ou o poder explicativo da origem social sobre a oposição da escola nos rankings das escolas é de 90%, certo? Esses percentuais são frações da variabilidade dos dados, certo? Que a gente calcula desse jeito. De novo, a gente calcula? Não. O R calcula, você vai clicar e ele vai publicar o resultado para você. Só que é bom você interpretar o que está acontecendo. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas em todos aqueles outputs, é que eu cortei, mas em todos aqueles outputs que eu mostrei, no final, ele vai dizer o R quadrado, ou o R quadrado ajustado, vale tantos por cento. E esse é o coeficiente de determinação, certo? Ele é super importante. Quando alguém disser, então, mas espera, mas então... Porque olha só que interessante. É um terceiro elemento, né? Então, você pode estar diante, na sua análise, você pode estar diante, primeiro, de uma relação que não é estatisticamente significativa. Quer dizer que você, nesse caso, quer dizer que você falhou em refutar a hipótese nula, quer dizer que na população, aquele padrão que você está enxergando na amostra pode não existir. Ok. Imagina que você refutou a hipótese nula. Você foi olhar para o tamanho do efeito. 100 pontos é muito ou pouco? 0,1 ponto naquela escala é muito ou pouco? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, outra natureza, qual é a qualidade do ajuste? A qualidade do ajuste mostra, o complemento da qualidade do ajuste é a fração da informação que o seu modelo não explica. Então, quer dizer o quê? Que quando eu tenho 30% de poder explicativo de renda, escolaridade dos pais sobre o desempenho na prova, quer dizer que 30% da variabilidade desses dados na população eu consigo predizer. 70% eu não consigo. Quer dizer que 70%, que é bastante também, né? Aí você pode ir para o copo meio cheio e meio vazio, mas é isso mesmo que se faz. Então quer dizer que 70% é dependente de outras coisas. Podem ser informações ainda socioeconômicas, mas podem ser informações individuais, variações individuais, traços de personalidade, outras coisas aconteceram com esses indivíduos que não estão codificadas nas variáveis preditoras e que são capazes de predizer o resultado, certo? Esse é o complemento do coeficiente de determinação. Então, quanto maior for o coeficiente de determinação, mais o modelo é capaz de determinar rigorosamente e precisamente o valor assumido pela variável dependente. Quanto menor for esse coeficiente, você pode dizer que há mais ruído ou a maior presença de variáveis intervenientes, ou pode ser também que as suas variáveis não estão tão bem definidas assim, ou não estão tão bem codificadas. Por exemplo, eu posso estar trabalhando com um conceito, vou dar os exemplos meus, né? Estou trabalhando com um conceito de classe. Classe é um conceito que ultrapassa em muito a noção de renda, mas a informação que eu tenho é renda. Então, quando eu testo o poder preditivo da renda sobre o desempenho, e eu acho 20%, certo? Pode ser que dentro desses 80 restantes existam questões de classe, certo? Só não existem questões de renda. E, sobretudo, renda codificada da maneira como eu codifiquei, tá certo? Esse coeficiente, eu quero dizer, é que ele pode ser muito dependente, ele é muito dependente, da maneira como o modelo está construído, da maneira como você definiu as variáveis, certo? Dependendo de como você define as variáveis, elas podem trazer muito ruído e fazer muita água na sua análise. E vocês vão, ao longo do tempo da experiência, percebendo como que é a forma mais interessante de fazer essa codificação. Certo? Dito isso, gente, eu acho que... Não. Eu vou só passar esse slide aqui, eu vou fazer uma pausa, porque acho que a gente está cansado, né? Não sei vocês, vocês estão se mexendo mais um pouco? Vocês estão cansados? Não? Então, algumas pessoas estão... Porque eu estou ficando cansado. Diga. No slide anterior? No slide anterior tem que voltar. Diga. Eu não sei se eu estava olhando aqui quando falou isso, mas é interessante dizer que pode se mostrar
linear, o Rzinho que a gente chama de correlação, quando a gente está medindo a relação entre duas variáveis. Para quem sabe que tem correlação, já estou dando um spoiler. Genial. Não, eu ia falar não. Não? Quando ele é... Não, pode falar pra gente então. O Rzinho minúsculo, que é o coeficiente de correlação entre duas variáveis, aquilo ali, na verdade, é um produto de uma correlação linear, de uma regressão linear. É o parâmetro... É um dos parâmetros da regressão linear entre essas duas variáveis. Uhum. Quando eu só tenho duas variáveis na regressão linear ali, depois da regressão linear tem duas variáveis, o R ao quadrado, aquele Rzinho ao quadrado, é exatamente igual a esse Rzão ao quadrado. E por isso que é importante a gente não usar Rzinho e Rzão de forma indiscriminada. Só na regressão linear isso é válido, nas outras isso não é válido. Tá? Genial. Em grande parte dos casos, a gente não está com regressão de uma variável em função de outra. A gente tem uma variável em função de um monte de outras coisas. E aí isso não é válido. Só vale quando é linear. Eu não lembrava disso não. É? Eu nem escrevi no livro, senão. Então, eu estava falando, eu tô lembrando, eu não sei se eu lembro ou se eu imagino o Lang falando. Mas faz muito sentido, Tem várias coisas que falam que me remete Faz ao muito Lang sentido. assim, cara. Parece que tá o Lang do nome. Eu tentei ser muito fiel à origem. Eu achei importante isso. Mas então tá. Como testar as premissas do modelo? Eu vou falar sobre isso depois mais aprofundadamente, porque na análise de variância não é tão sossegado a gente ver esses gráficos. Mas lembram que eu falei para vocês dos testes, que há testes paramétricos e não paramétricos? Tá bom. Então vou dar uns passos atrás. Eu só mencionei isso no nosso último encontro. É importante vocês saberem que, como eu falei, que existem testes ou métodos que assumem alguns pressupostos mais fortes com relação aos parâmetros da população, enquanto outros não tanto, certo? Esses pressupostos assumidos precisam ser testados. O que quer dizer? Pode ser, por exemplo, como é comum, que os métodos assumam que os resíduos da regressão, os resíduos do modelo, são normalmente distribuídos. Então você tem que testar se nos dados que você tem, depois que você fez o seu modelo, os resíduos estão normalmente distribuídos. Se eles não estiverem, isso quer dizer que os seus dados não estão em acordo com aquilo que o elaborador do método presumiu. Isso quer dizer que a análise que você está aplicando aos dados que você tem produz resultados potencialmente inconsistentes. Isso é um problema, é uma grande luz vermelha, certo? O que a gente faz via de regra, então? Depois que a gente fez a análise toda, e assim, do ponto de vista cognitivo, é um tempão, né? É um trabalhão. Mas na programação, são 3 comandos. Até agora eu pus 3 comandos, não foi? Vou pôr mais um, é o último, é o que fecha a análise. Você escreve... Cadê você? Plot, eu não escrevi. Mas você escreve plot, que é o comando de gráfico, né? E entre parênteses você põe aquela estrutura, fit. Então você escreve plot, fit, e você vai ver sendo gerados 4 gráficos automaticamente, padronizados, bonitinhos. Se você quiser publicar no artigo, é desse jeito. Não vai estar coloridinho, tá? Mas vai estar bem bonitinho. Então, o que esses gráficos fazem? Né? Eles são os chamados gráficos diagnósticos, ou gráficos que servem para a análise das premissas do teste, certo? E como é tudo a mesma coisa, você quando fala testes paramétricos, parece que é uma classe de métodos, né? Uma classe de testes. Não, mas assim, na verdade, é tudo a mesma coisa. A análise de variância, como eu falei para vocês, é a mesma coisa que a análise de regressão, e depois a gente vai ter uma análise de covariância, é tudo a mesma coisa, tá bom? É isso. Então, na verdade, esses vários testes paramétricos são todos o mesmo teste. E por isso, todos têm as mesmas premissas, que são 4 premissas. A premissa de linearidade, normalidade, homocidasticidade, palavrão, e ausência de outliers alavancados. É obrigado a testar sempre, professor? As pessoas testam sempre? Não. Mas tem efeito árbitro, né? Então, assim, é isso. Às vezes, mas é obrigado a testar sempre. E tem uma coisa legal dos testes paramétricos, desses que a gente está discutindo especificamente, é que eles são chamados testes robustos. Quer dizer o quê? Que você é obrigado a testar as premissas do modelo. Só que quando essas premissas são levemente violadas, lembrem que levemente vai um pouco ao gosto do freguês, os testes continuam produzindo resultados consistentes. E aí? Aí a gente chega no... E aí a gente chega num lugar que a gente achava que não estava lá,
que é o lugar do qualitativo, que a gente achava que tinha saído de lá. Mas nunca saímos de lá. Nunca saímos. Quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que, o avaliador vai bater o olho. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, ele tem que dar uma reta. Ele vai bater o olho e ele vai julgar, com base na experiência dele, se aquilo está suficientemente reto. E está. Está. Se ele falar que não, a gente briga com o árbitro. E está. Esses outros gráficos, eu vou explicar depois por quê, tá? Com calma. Deixa eu fazer um intervalo antes. Eu vou explicar, na verdade, na outra rodada, quando eu falar da regressão, vai ficar mais claro. Mas esses gráficos aqui, muito aproximadamente, o que eles têm que mostrar pra gente? Esse cara tem que ser uma reta crescente. Na verdade, ele não está tão reto assim não, né? É que, olha só. Ele tem um desvio da normalidade bem aqui, ó. Não dá para ver muito claramente, mas tem um pontilhadinho aqui, bem fraquinho. Os pontinhos tinham que estar seguindo aquele pontilhado, eles não estão. Quer dizer que tem um desvio da normalidade do lado esquerdo da distribuição. Essa reta aqui, que pode ser vermelha ou azul, ela geralmente é colorida. Ela tem que ser horizontal, nesse gráfico e nesse gráfico. E nesse gráfico aqui não pode estar aparecendo um outlier alavancado que não está aparecendo. Quando ele está aparecendo, ele meio que grita, ele tem um nome assim, ele tem um aviso para ele. Então, em princípio, essa análise está ok. Mas pode ser que alguém reclame, porque tem uma quebra da normalidade aqui, aí a gente argumenta com o árbitro, né? É isso. Pode ser, mas... Mais ao contrário do que essa. O quê? Já recebi parecer, situação em que a gente usou estatística não paramétrica, em função da gente julgar que os pressupostos não estavam sendo obedecidos, né? Uhum. E o parecer era, não dá para usar assim. É porque, via de regra, é o que as pessoas fazem. E aí fica meio... Mas a rigor seria melhor usar não paramétrico quando dá o paramétrico do que usar o paramétrico. Então, aí a gente haverá divergências, né? Então, o que eu aprendi várias coisas. Como primeira camada, eu aprendi que se você testa o paramétrico, se não der, você vai para o não paramétrico. Mas, ao mesmo tempo, a mesma escola que me ensinou isso, ensinou que se a premissa for violada, se não for uma violação muito incrível, muito impressionante, você pode manter o paramétrico. Então, que é o que acontece aqui, né? E outra, há uma razão para a gente preferir os paramétricos, que é o fato deles serem testes mais poderosos. Então, quer dizer que poder tem a ver com a possibilidade de identificar diferenças quando elas existem. Quer dizer que se você fez um teste paramétrico e você achou um valor P limiar, sei lá, 0,04, se eu fizer um não paramétrico, provavelmente eu não refuto a hipótese nula. Então existe, talvez por isso também, uma preferência pelos testes paramétricos. Eu os prefiro principalmente pela estrutura deles, porque eu consigo pensar em termos de regressão, em termos que são muito familiares, e eu consigo entender como eles funcionam na sua estrutura. Os outros a gente também entende, mas eles não têm essa elegância e essa globalidade, essa generalidade, sabe? Eles geralmente parecem que são métodos construídos para situações muito específicas. É isso. E por tradição, enfim. Essas são as minhas razões para preferir os testes paramétricos. Mas tem pessoas que vão fazer de partidos não paramétricos, né? Pessoas como eu. E é isso, é super legítimo. É super legítimo. Eu gosto mais dos paramétricos, eu acho que eles são legais. Assim. Bacana? Gente, vamos fazer a nossa pausa, porque a gente está ficando cansado. 10 minutinhos.